Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retomando os nossos trabalhos nesse finalzinho de tarde, vamos continuar falando sobre nova prorrogação do auxílio emergencial e também sobre novo Bolsa Família. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e o bicho está pegando lá no Congresso Nacional. Quem resolveu falar dessa vez foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No dia de hoje, ele concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes e ele falou sobre nova prorrogação do auxílio emergencial, sobre novo Bolsa Família e como que está ali essa discussão dentro do Congresso Nacional. Vale lembrar que o Arthur Lira é o presidente da Câmara, é o responsável por colocar em votação as principais pautas do nosso país, tanto de interesse do governo quanto de interesse do povo. Veja aí o que disse o nosso querido deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só. Deputado, nós estamos a apenas 18 dias do fim do auxílio emergencial concedido durante a pandemia. E o Auxílio Brasil ainda não saiu. O auxílio emergencial ele vai ser prorrogado? Em caso afirmativo, a despesa ficaria dentro do teto de gastos ou a aprovação se daria por meio de novo crédito extraordinário, permitindo que essa despesa fique fora do teto, deputado? Veja, nós temos duas questões que são precedentes com relação a essa discussão. Uma é o imposto de renda, que foi aprovado pela Câmara com a criação do dividendos e está no Senado Federal. Eu acredito que agora em outubro deva ter sua votação efetivada. O imposto de renda, ele serve de fonte para a criação do novo Renda Brasil, tá? Que vai dar um desafogo àqueles que estão muito abaixo da camada de pobreza, ali do nível mínimo, e que estão sofrendo bastante com esse momento inflacionário, que é mundial, não é brasileiro, ele é mundial. Então, nós temos que ter a aprovação do imposto de renda. A outra discussão que vai dar colchão para isso são os precatórios, que teríamos um prazo final mínimo ali do dia 6. Foi pedido vistas na comissão pelo Partido dos Trabalhadores, regimentalmente perfeita. As vistas estão vencendo hoje, penso, e na próxima semana poderá ser votado na comissão os precatórios e no plenário imediatamente. Eu acho que é um tema que vai unir a votação, que ele dá um regramento para, de uma certa forma, essa fábrica de precatórios no Brasil, que precisam ser vistos, analisados, mas decisão judicial a gente não contesta, a gente cumpre. Se arruma um ordenamento numa PEC para que esses precatórios sejam pagos. Com a votação e aprovação da PEC, nós teremos uma sobra orçamentária que vai nos permitir discutir o Renda Brasil. O auxílio é uma decisão ainda, é uma discussão que está em andamento no Congresso Nacional. Vai ser necessário? Até quando será necessário? Em que setores serão necessários? Quais são os atingidos? Quem será excluído? Como é que fica essa questão de teto? A princípio, todas as discussões que nós tivemos com relação ao auxílio até então é dentro do teto. Nós temos um problema orçamentário sério, nós temos um excesso de arrecadação gigantesco, inclusive os governadores vão ter muitas dificuldades para prestar contas do dinheiro da educação, do gasto mínimo de 25%, com excesso de arrecadação nos estados e no governo federal, e nós temos um teto de gastos, que foi criado para um país que está em desenvolvimento, numa economia em crescimento, para demonstrar seriedade. Nós não podemos abrir mão de todos os frangos, mas nós estamos com aquela escolha de Sofia, como atendermos a tantos brasileiros que estão em dificuldades no momento ainda de saída de pandemia, graças a Deus, saindo de maneira firme e progressiva, diminuindo casos e mortes, mas nós precisamos analisar. Não temos ainda uma decisão permanente, mas toda a tendência de todas as discussões que a Câmara fez é de se procurar maneiras de se acomodar legislativamente às despesas dentro do teto de gastos. Presidente, o senhor pessoalmente é favorável a uma revisão do teto de gastos? Não é uma revisão. Quando o teto de gastos foi aprovado, ele tinha alguns pilares. Ele tinha o pilar da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma tributária e da reforma administrativa. Então, de lá para cá, nós fizemos duas e estamos com duas ainda, uma no meio do caminho. O Senado está andando agora com a PEC 110, que é do consumo. Nós aprovamos o IR, o Senado aprovou o passaporte tributário. Nós estamos ultimando as discussões internas na CBS, né, que é o PIS/COFINS. Nessa situação toda,
faltam ingredientes para que o teto encontre uma situação estável. Porque, na realidade, o que nós precisamos no Brasil é de piso. Nós temos que discutir uma política orçamentária de piso de despesas para que nós tenhamos a garantia de que não precisamos de teto. Nenhum país grande, sério do mundo tem teto de gasto, mas aqui nós precisamos. Nós precisamos dar sinais externos e internos de respeito às despesas, por isso o teto, de que a máquina pública tenha as suas despesas contidas, que não haja excesso, que não haja peso em demasia para os contribuintes. Então, nesse momento, o Brasil carece e precisa do respeito ao teto de gastos. Mas o futuro vai vir, nós vamos trabalhando para que a gente consiga implementar o piso de gastos, né? Se nós tivermos piso, nós não precisaremos de teto. E com a arrecadação sempre crescente, e como cresceu esse ano, com excesso de arrecadação, nós teríamos muitas oportunidades de investir em meio ambiente, de investir em infraestrutura, de investir melhor em infraestrutura turística, em limites para que trouxéssemos para o Brasil crescimentos em diversas áreas e avançássemos no nosso maior ativo, que é na preservação ambiental, por exemplo, com uma matéria muito importante que deve tramitar esses dias, que é o crédito de carbono de floresta em pé, regulamentado, para que o Brasil tenha esse ativo muito forte perante o mundo, com todas as visões distorcidas que são vendidas lá fora, mas nós temos a melhor legislação e nós temos um território ainda com mais de 62% de florestas nativas preservadas. Isso é muito bom de ser sempre lembrado, né?